tudo bem? Eu sou a Ana Letícia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a competência 1 da redação do Enem. Bom, como vocês devem saber, são 5 competências. E a primeira que eu vou falar envolve a norma culta. É simplesmente demonstrar o domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. São 4 tópicos dentro dessa competência que serão avaliados. O primeiro são as convenções de escrita. Ortografia, acentuação, divisão silábica. Sabe quando você escreve, chega no fim, tem que pôr pra baixo. Letra maiúscula, letra minúscula. O segundo é a gramática. O que seria isso? O uso da crase, concordância, regência, paralelismo. Vamos falar um pouquinho de paralelismo aqui. Colocação pronominal e tudo isso que envolve a gramática, basicamente a sintaxe, a estrutura sintática. Vamos só deixar um asterisco aqui. O que é a estrutura sintática? A estrutura sintática é a boa colocação da função sintática de cada palavra para que a sua opinião seja bem expressada dentro do tema da redação. O terceiro tópico é a escolha de registro, que é basicamente você se adequar à modalidade formal. Então, o que é isso? Você não deve escrever de uma maneira informal, como se você estivesse mandando uma mensagem, quando você estivesse conversando com outra pessoa. Tem que ser uma modalidade formal, dessa que a gente lê em livros, jornais. Outro importantíssimo tópico aqui é a escolha vocabular. As palavras que você escolhe na sua redação tem que ter sentido pro que você está falando. Então a gente tem que, quando não sabe o que é melhor a gente não inventar moda. Colocar o que a gente sabe para ter certeza, porque isso perde ponto na redação do Enem também. Bom, gente, falando aqui dos pontos, vocês têm 6 possibilidades, que são 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Bom, o que quer dizer cada uma delas? Quando você tira 0, isso quer dizer que você não tem nenhuma estrutura sintática no seu texto. Quando você tira 40, é quando você tem alguma estrutura deficitária e muitos desvios ortográficos. 80 é quando você tem ou a estrutura deficitária ou muitos desvios ortográficos. Quando você tira 120, é quando você tem uma estrutura regular e com alguns desvios. Quando você tira 160, a sua estrutura já é boa, e você tem poucos desvios. Agora, o famoso 200 na norma culta é simplesmente quando você tem uma estrutura excelente, com apenas uma falha, no máximo uma falha, e seus desvios, você tem que ter no máximo 2. No máximo. Isso é o tolerável para eles, para você tirar 200 na competência 1 da redação. Bom, gente, então aqui eu vou falar um pouco de 3 dos principais erros que acontecem que tiram nota nessa competência 1 da redação do Enem. Bom, o primeiro é a crase, que muita gente não sabe como usar, mas o que é a crase? A crase é simplesmente uma marcação para demonstrar quando eu tenho uma preposição e um artigo juntos. Tanto que o significado da palavra crase é junção. Mas como você pode saber quando que você vai usar essa crase ou não? Uma tática. Por exemplo, vamos sempre substituir uma palavra que usa o artigo o. Bom, enviei a carta à menina. Será que tem crase aí ou não? Bom, vamos tentar trocar a menina por o menino. Enviar a carta ao menino. Então esse aí tem uma preposição a mais o artigo o. Virou ao. Então se tiver uma preposição a mais o artigo a, vai virar a com crase. Então é uma tática bem legal. É você levar uma palavra, você trocar essa palavra por uma palavra que usa o artigo o. Bom, segundo erro, que também é muito comum na redação do Enem, que às vezes tira ponto nessa competência 1, que é o paralelismo. O que é esse paralelismo? Ele é simplesmente a correspondência de funções gramaticais. E você tem 2 paralelismos: paralelismo semântico e paralelismo sintático. O que é o paralelismo semântico? É quando você não corresponde o sentido. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia na mão e ela em São Paulo. Ele vai falar assim: vocês entenderam? Não tem muito sentido isso, porque enquanto um tá falando de parte do corpo humano, o outro tá falando de localização geográfica e tal. Então é aqui que falha o paralelismo semântico. E o paralelismo sintático, que é o principal erro, é quando você não corresponde às funções gramaticais. Bom, por fim, eu vou falar um pouquinho da concordância verbal, que é um erro também muito comum. Principalmente quando a gente tenta mudar a posição comum lá de sujeito, predicado, sujeito, verbo, objeto. Quando a gente altera isso, que é bastante usado na redação do Enem, quando você usa, são necessárias as medidas e tal.
Porque muita gente esquece de concordar só porque o sujeito tá vindo depois, esquece de concordar essa palavra que vem antes. Por exemplo, acaba falando assim, é necessário as ações e tal, e tal, e tal. Você viu que as ações não concordou com é necessário? Então você tem que tomar cuidado nisso. Quando você altera, a dica é você sempre colocar assim, vamos testar. Ações, tal, isso são necessárias. Tá certo. Agora, se você for falar só de é necessário, por exemplo, o auxílio do governo é necessário. Então, é necessário o auxílio do governo. É necessária a ação do governo. Isso é tanto como conjugar verbo quanto conjugar predicativo do sujeito e você colocar no feminino e tal, pôr certinho, tem que prestar bastante atenção nisso. E um outro tópico importante, assim, além desses três que são bastante comuns, erros bastante comuns, tem a regência, que é sempre tomar cuidado, porque às vezes um verbo pede uma regência diferente e tal, você acaba falhando nisso. Por exemplo, o verbo assistir, vou explicar aqui rapidinho o que é regência. É basicamente o que o verbo pede depois para explicar o seu sentido. Como assim? Bom, nós temos o verbo assistir. Se você fala simplesmente eu assisti o jogo, isso dá a entender que você auxiliou o jogo, com assistir no sentido de ajudar. Porque se for assistir no sentido de ver, você assistiu ao jogo. Então esse é um detalhe importante que você tem que tomar cuidado. São as regências das palavras, tem que ler bastante, pesquisar, porque acaba falhando nisso e é um ponto assim que você não precisa perder, né? E por fim, eu só queria deixar bem claro aqui que quando você entende norma culta, escrever bem não simplesmente vai te deixar com ponto na competência 1, mas escrever as palavras com o seu sentido correto, escrever as palavras de maneira certa, sem errar a estrutura sintática, ele vai ajudar bastante na argumentação, para que a sua opinião seja muito bem expressada e que o corretor entenda realmente o que você está falando. Bom, e foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Agora a próxima competência, hein? Beijo!